Convidamos também Fernanda Nunes Silva, bacharela em Direito e Administração Pública na Unipac, bacharela em Direito na Estácio, especialista em Administração Pública com ênfase em Política Pública e Gestão Governamental, mestrando em Direito pela Universidade Federal Fluminense. O tema do meu trabalho é, além do judiciário, o papel das associações de pacientes na efetivação do direito à saúde. E aí foi feito um estudo de caso do Advocacy em Saúde pelo Instituto Unidos pela Vida, à luz da desjudicialização. Bem, essa trajetória que eu comentei aqui, ela foi fundamental para poder construir o trabalho que parte de uma análise teórica e também dessa concreta que eu comentei aqui. O trabalho parte de um problema central. A judicialização da saúde, embora seja essencial para garantir aqueles direitos fundamentais, ela apresenta limites estruturais muito importantes. Ela é, em regra, individual, porque ela resolve o problema de uma pessoa e não gera política pública, normalmente. Ela é reativa, porque acontece depois de uma negativa de acesso, de tratamento, e ela é fragmentada. Então, o que a torna insuficiente para enfrentar as falhas sistêmicas na implementação das políticas públicas, especialmente quando a gente vai para a arena das doenças raras. O direito à saúde, ele já é previsto na Constituição Federal, pelo artigo 6º e 196, que exige políticas públicas universais e equânimes. No entanto, na prática, a gente consegue observar muita dificuldade de acesso, como eu falei, ausência de políticas estruturadas e muita barreira, gente, muita barreira. Aqui, eu estou falando de barreiras administrativas, mas são barreiras, assim, de toda a ordem. E eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre isso, mas vamos passar adiante. São essas barreiras que impactam diretamente na vida dos pacientes. Esse cenário, ele ainda realmente fica mais complexo quando a gente fala de doença rara. E só para vocês pensarem aqui comigo, hoje, a gente tem conhecimento, conforme o último censo que foi realizado, que são aproximadamente 7 a 8 mil doenças raras. E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas disponíveis do SUS são para apenas aproximadamente 60 patologias. Então, tem uma lacuna evidente e que tem também uma diversidade de condições em que a capacidade de resposta do sistema de saúde fica muito prejudicada. O gestor de doenças raras do Ministério da Saúde, que é o Natan Monsores. E, além dele ter destacado algo que a gente vem observando, e assim a gente sabe que eles destacam porque tem números, é que grande parte dessas pessoas que têm doenças raras são crianças. Foi que ele falou que mesmo com tecnologias disponíveis, ainda tem muita barreira para acesso. Não sei se vocês já viram, mas falou-se muito sobre isso, e principalmente no mês de fevereiro, que é o mês das doenças raras, sobre a via sacra do diagnóstico do paciente. Então, para chegar ao tratamento, ele tem uma luta imensa, que é para poder chegar no próprio diagnóstico. E aí, toda essa dificuldade reflete, por exemplo, em pacientes que têm múltiplas deficiências, múltiplas doenças raras, e com diversas comorbidades que vão sendo geradas a partir daquelas doenças. O próprio Ministério da Saúde tenta buscar estruturar a atuação da seguinte forma: eles têm uma diretriz de políticas que tem que ser baseadas em evidências, porque, imagina, se todo mundo que vê um tratamento na internet hoje for ajuizar uma ação para poder ter acesso àquele tratamento, ele não tem evidência científica, né, para poder ter esse acesso, e como eu falei, vai resolver o problema de uma pessoa só. E isso demonstra que até essas parcerias que o Ministério da Saúde faz, por exemplo, com o Instituto Fernandes Figueira, todo o trabalho de triagem neonatal é para poder tentar estabelecer aquelas linhas de cuidado que são essenciais na rede de assistência. Então, isso demonstra que tem um esforço, sim, institucional, mas ele ainda não se traduz de forma uniforme e da maneira efetiva, como a gente precisa, na urgência que a gente tem. Diante disso, o que acontece? A gente vê crescente judicialização da saúde. E aí, ela gera aqueles efeitos colaterais que são extremamente importantes para a gente observar, que é a sobrecarga do Poder Judiciário, essas decisões que acabam ficando desarticuladas, porque não vai deixar de ter uma decisão, e os impactos na equidade do SUS. Então, resumindo, o caso individual resolve um caso individual, mas não vai resolver o problema estrutural. Eu entendo que existem mecanismos extrajudiciais e institucionais que podem auxiliar na efetivação desses direitos de forma mais estruturante. Então, é nesse contexto que eu trago um recorte das associações de pacientes que vão emergir como atores centrais nesse processo. Essas associações, elas não vão substituir o judiciário, de forma alguma. A gente está conseguindo entender isso com o passar dos anos, mas ela atua de forma complementar e preventiva, buscando soluções coletivas e sustentáveis.
Esse estudo de caso que eu falei vai falar sobre o trabalho do Instituto Unidos pela Vida, que ele atua na defesa das pessoas com fibrose cística, também com outras doenças raras e pulmonares. Então, a atuação deles envolve, eles participam nos processos do CONITEC, que faz parte do Ministério da Saúde, é ele que toma as decisões em relação às ATS, então são as tecnologias de saúde. Essas associações acabam produzindo dados e pesquisa, faz uma mobilização social, a gente consegue se juntar através das associações e juntar com pessoas de vários estados do nosso país ou até de outros países. E a incidência qualificada quando a gente fala de avaliação de tecnologias de saúde. Por quê? Porque é o paciente que usa, é ele que vai utilizar aquela medicação ali. Então, esse tipo de atuação, ela acaba contribuindo para que tenham mais decisões técnicas, participativas e transparentes e que vão ampliar o acesso ao tratamento, reduzindo, assim, as desigualdades. Como conclusão, o trabalho demonstra que a judicialização continua sendo necessária e que não pode ser o único caminho. Essas associações de pacientes, elas acabam atuando como mediadoras e garantindo esse direito à saúde, que não se trata só de decidir casos, é simplesmente estruturar políticas públicas capazes de atender esses coletivos.